Olá! No vídeo de hoje vou falar a respeito da polêmica recente que é a respeito da fala, acredito, do Mourão e de aliados do Bolsonaro em aumentar a quantidade de ministros do STF, né? Um dos argumentos que está sendo utilizado para isso é para conter o ativismo judicial que o STF faz, só que, ao meu ver, o correto não seria aumentar e sim diminuir, porque um dos pontos que eu acho que é importante frisar é que, se você aumentar o número de ministros do STF, você também vai aumentar o gasto, né, o gasto público com o Estado, né, com a máquina estatal, e os salários dos ministros do STF são astronômicos, né? São muito elevados, inclusive é o salário mais elevado de toda a República Brasileira, né? Não há nenhum salário, não há nenhum outro cargo no Brasil que ganha tanto dinheiro como o ministro do STF. Isso é amparado pela Constituição, inclusive, né? Um ministro, outros cargos não podem ganhar mais do que ganha um ministro do STF, e além disso eles ainda ganham outros salários ali com penduricalhos, né? Como, por exemplo, alguns auxílios ali, né? Enfim, que eles ganham extras, né? Parece que eles compram muitos vinhos, enfim, comida que é do bom e do melhor e que realmente custa muito caro aos cofres públicos. Bom, a questão do ativismo judicial e por que é importante a gente argumentar no sentido de que não há nenhuma Suprema Corte do mundo que seja séria, que faça o ativismo judicial que é feito pelo STF. Inclusive, praticamente todas as leis assim controversas são aprovadas pelo STF, e não poderia fazer isso, né? O STF pode sim controlar pode exercer o controle de constitucionalidade, quer dizer, se tal lei é inconstitucional ou não, porém o STF não pode usurpar do Congresso Nacional a sua função de legislar, né? O STF, em tese, pode legislar, mas de forma indireta, declarando a constitucionalidade ou não das leis. Isso configuraria ali meio que um controle ali de constitucionalidade que eles podem exercer, mas nada além disso. Por exemplo, a questão da criminalização da homofobia foi um absurdo, porque criou um tipo penal sem que houvesse uma lei específica dizendo isso, né? Então foi um julgado que foi basicamente o ativismo judicial que interpretou a Constituição além dos limites por ela estabelecidos, né? A gente sabe que a questão lá do casamento homoafetivo foi uma inovação, mas uma inovação que não trouxe problemas nenhum, né? Nenhum problema, porque quando você considerou que qualquer pessoa pode no caso ali não foi nem casamento, né? Foi uma união, né? Regulamentação da união homoafetiva. Quando você reconhece isso, você não traz prejuízo a ninguém. Agora, quando você cria um crime, aí já é algo realmente muito além do que se pode, porque existe uma questão também de que do princípio da legalidade, né? Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Anterioridade, legalidade, né? Você só pode fazer aquilo que não está previsto na lei como crime, né? Então, por exemplo, você faz um ato, mas ele não está previsto na lei como crime. Então, tranquilo. Agora, o que o STF fez foi uma inovação. Porém, não há somente esses casos. Você viu como o ativismo judicial do STF na pandemia foi tão grave que o Bolsonaro não pôde fazer absolutamente nada. Ele não pôde inovar, não pôde declarar que a pandemia ele não ia cercear a liberdade dos seus cidadãos, né, com a pandemia, e o STF jogou tudo isso para os estados e praticamente nada ficou na mão do Bolsonaro. Só que assim, eu acredito que a questão do aumento da questão do aumento eu acho um erro, porque aquilo vai aumentar o custo do Estado, vão ter mais ministros no STF, isso é negativo. E outra coisa, o grande problema do nosso STF é que tem 11 ministros. Se tivéssemos 7, os indicados pelo PT
e pelo PSDB, hoje em dia não teriam tanto efeito, porque realmente eles não estariam em tão grande número, né? Seria, por exemplo, 5-2, então seria uma maioria não tão expressiva para cima teoricamente, dos conservadores ou daqueles que foram indicados pelo Bolsonaro. Tem também uma coisa que eu acho interessante, limitar o tempo de exercício que os ministros do STF podem, né, limitar o tempo de exercício que eles podem exercer sendo ministros do STF. Ora, acredito que a aposentadoria compulsória aos 75 anos é um tempo muito longo. Então, acredito que é até justo também a estipulação de um mandato, né, de um período ali de que eles podem exercer da mesma forma como o Procurador-Geral da República, ele tem um mandato, né? Ele tem um mandato e um Procurador-Geral da República é o órgão máximo do Ministério Público. Ele é, digamos assim, ele é escolhido a dedo pelo presidente, então seria seria da mesma forma. A grande questão é que esse problema de indicação, ele torna, sim, a nossa Suprema Corte política, né? Existem pessoas que falam em limitar, inclusive até estipular mandatos. Tem outras pessoas que falam que não mais seria possível a escolha de um ministro do STF pelo presidente, que deveriam todos ali todos ali no STF deveriam ter carreira como juízes, né? Deveriam ser juízes de carreira, e não simplesmente advogados que são apontados lá a dedo pelo presidente simplesmente porque são aliados deles, né? Isso, inclusive, deveria valer também até para a direita, né? Porque, apesar de tudo, as escolhas como Cássio Nunes e André Mendonça podem não ter sido realmente as melhores, né? Mas é aquilo, né? No caso, se a gente fosse realmente se a gente fosse usar esse critério de que os ministros do STF só seriam escolhidos, poderiam ser escolhidos pelos próprios juízes de carreira, o próprio Poder Judiciário seria muito mais independente. Então não há que se falar em golpe nessa questão, né? Porque muitos poderiam falar, mas por que seria golpe se você está fortalecendo mais o Poder Judiciário, só que você está despolitizando o Poder Judiciário, né? Porque o que nós temos hoje são juízes, são ministros políticos, né? Inclusive o Alexandre de Moraes está sempre juntinho com Lula, com o PT, né? Até no mínimo engraçado. Eu fiz esse vídeo, na verdade, porque acredito que eu vi uma entrevista do Mourão e ele fala essa questão de aumentar o número de ministros, limitar o tempo deles de exercício, estipulando o mandato e o número de anos. Eu acho que aumentar aquilo não é legal, não é uma ideia legal, porque você vai encarecer o custo estatal. Porém, a questão do mandato eu acho muito interessante, porque basicamente, se eles querem ser políticos, beleza, eles têm todo o direito de serem políticos, mas tem que haver um limite de tempo de exercício. Porque, por exemplo, a grande maioria ali dos ministros do STF, ali, eles estão há 20 anos praticamente no cargo. É um absurdo. Um político ficar mais de 20 anos, além dele sugar todo o recurso estatal, ele ainda decide coisas absurdas, como, por exemplo, a questão da pandemia. O ministro Barroso estipulou que para voltar ao Brasil você precisaria ou estar vacinado ou ter um teste PCR negativo. Então, assim, você tira completamente o seu direito de ir e vir, né? Você não pode mais nem ir viajar ou voltar. Se você tiver negativado, você ainda tem que fazer, você não pode sequer voltar ao país, né? Então não faz o menor sentido, né? Você ficar preso, né? Foi uma loucura isso que o STF realmente estipulou. Isso quebra totalmente as regras de quarentena também, porque se você testou positivo, como é que você vai ficar preso no aeroporto? Você vai espalhar o vírus para todo mundo. Então, é um suicídio absurdo isso de não poder viajar, mas o cara está infectado. Ué, é um dos grandes problemas, é um vírus que se espalha muito rápido, né? Então, diversas medidas que o STF fez durante a pandemia, e eu acho que isso que desgastou muito o poder, a conexão ali do poder executivo com o poder judiciário, né? Porque se você for considerar que todos os poderes eles são independentes e nenhum é maior que o outro, ficou evidente que durante a pandemia o poder judiciário estava sim superior ao poder executivo em muitas
em muitos desses termos, né? A questão das armas também, o STF vem e caça qualquer coisa que o Bolsonaro diga, qualquer coisa que o Bolsonaro faça, diminuição de impostos, que é uma coisa que é só que está atrelado ao poder executivo e ao poder legislativo, né? O poder judiciário, ele só poderia entrar aí se houvesse uma violação na questão de impostos e na questão de aumentar impostos de forma indevida. Jamais o STF poderia intervir para não, você está diminuindo imposto, você não pode fazer isso. Não, é um absurdo. Diminuir imposto você pode em qualquer momento, porque é em benefício da população. Então você tem diversas atrocidades aí jurídicas que foram cometidas pelo STF, né? Enfim, eu não poderia nem, não dá nem para economizar, né? Tirar, por exemplo, agora o TSE está tirando notícias do ar, notícia da Gazeta do Povo, notícia do antagonista da Cruzoé, notícia até da Jovem Pan, que na verdade eles fizeram uma entrevista com a Mara Gabrilli, em que ela meio que denuncia assim o Lula, diz que na visão dela o Lula ele realmente sabia da questão do Celso Daniel e que inclusive havia pessoas ali que estavam ameaçando o pai dela, né, segundo ela mesma afirma, né, e ela diz que quase tem certeza que o Lula realmente está envolvido nessa questão do assassinato do Celso Daniel, né, e foi censurado, foi tirado do ar, mas pelo STF, pelo TSE, se eu não me engano, considerar que aquele conteúdo era inverídico, sendo que na verdade ele foi um depoimento pessoal de uma pessoa, né? Ela tem a Mara Gabrilli tem todo o direito de expor o que ela passou e o que ela sofreu, todo o depoimento que ela pode passar, mas é engraçado, né? O PT, como sempre, querendo censurar tudo e todos, porque eles sabem que o Lula não tem moral nenhuma para isso, né? É só uma outra observação que eu gostaria de fazer também, porque eu acho que é um absurdo. O TSE também deveria entrar na justiça comum, não sei porque existe justiça eleitoral, desculpem, mas é só gasto estatal, é só dinheiro jogado no lixo e, enfim, você tem ministros do TSE que também são ministros do STF, que também são ministros do STJ, é gasto pra caramba e para sustentar uma quadrilha ali, desculpe, mas é uma quadrilha que está ali dentro do poder, né? Enfim, é um poder absurdo, né? Você tem ali o STF todinho sem ser de juízes de carreira, né? Ministros de carreira, e eu sou realmente favorável a esse tipo de coisa. É uma reformulação do STF, não vejo nenhum problema nisso, mas para mim aumentar o número de ministros é um erro grotesco, porque aumentaria o custo do Estado, mas diminuir acho que é completamente possível sim, acho que é uma boa ideia, inclusive a diminuição. Os Estados Unidos acho que tem 7 ou 8 ministros na Suprema Corte deles, e é um número muito mais razoável, né? Não precisamos ter 11 ministros dentro do STF, né? É só uma reflexão que eu faço e sim, eu sou completamente favorável, não tem problema nenhum. A diminuição, o aumento aquilo, vai dar mais custos ao Estado, né? E, obviamente, muita gente está falando que o Maduro fez isso, que não sei o quê. A grande questão não é nem o controle do judiciário. A grande questão é que o judiciário já está controlado pela esquerda. Então, de certa forma, precisa sim ter um contrapeso, né? Você fazer ali um contrapeso contra o poder do STF, que censura opositores políticos com Alexandre de Moraes. Então não tem uma comparação, não é justa essa comparação, porque o próprio STF realmente está justificando esses atos, porque eles mesmos não estão respeitando o próprio poder deles, eles estão abusando do poder e estão fazendo isso de forma escancarada. A grande questão é que o Congresso Nacional, realmente por ser meio acovardado, está deixando o STF realmente cometer esses abusos, mas não é por isso que a gente pode ficar olhando de braços cruzados e não ter opinião a respeito de nada. É muito evidente isso, inclusive o próprio inquérito das fake news é um inquérito inconstitucional, ele não é legal, ele não tem legalidade alguma, e todos os que estão sendo investigados por esse inquérito devem, de uma forma ou outra, serem absolvidos de imediato, porque é um inquérito completamente sem nem pé nem cabeça. O cara é vítima, o cara é o julgador, o cara é o investigador, ele abre um inquérito judiciário, não pode abrir um inquérito assim de ofício, isso é um absurdo, tem que ter provocação. Aí pessoas falam, tentam justificar como se a PGR não tem feito nada, mas nesse caso
não tem nem provas, não há nem indícios de qualquer forma, de qualquer, de qualquer, posso dizer assim, que não tem uma compra, não tem uma distribuição de dinheiro assim para pessoas de direita, para serem de direitas. Muito pelo contrário, a grande maioria das pessoas que faziam manifestações pró-Bolsonaro em 2018, eles não recebiam um tostão, não recebiam dinheiro nenhum. Enquanto que a esquerda, você tinha um monte de artista que dependia da Lei Rouanet e que ganhava dinheiro do Estado. Então é um absurdo total dizer que teve um financiamento aí extensivo para dar força à direita, sendo que nessas eleições de agora, a direita está forte de novo, não tem essa. O Brasil é um país conservador mesmo, não há muito que ser dito, né? Agora é isso, acho que tem sim que ser pensado uma reformulação por culpa do próprio Supremo, que fica abusando do seu poder, e tem sim que ter aquele check and balance, né? Que seria o check and balance, seria uma forma de equilibrar os três poderes, né? Porque o judiciário com o STF está abusando ali dos poderes, e hoje em dia é um poder ali supremo e, enfim, é totalmente autoritário, né? Realmente é uma coisa fora da curva que é muito difícil de se explicar a que ponto nós chegamos, né? Mas enfim, espero que gostem do vídeo, inscrevam-se no meu canal, deixem o seu joinha aqui, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço.